Salve Maria Santíssima. Vamos falar um pouquinho aqui sobre São João de Ávila e o Aude Filho, esse grande tratado sobre a vida espiritual. E ele vai falar sobre, como eu já falava em outro vídeo, sobre as três linguagens das quais nós não devemos dar ouvidos. A linguagem do mundo, a linguagem da carne e a linguagem do demônio, do inimigo. Então, falando sobre a questão da linguagem da carne, ele vai nos orientando que a carne ela reclama, né, os regalos, os deleites, e nós precisamos dominar esses desejos desordenados através da penitência, do jejum, através das jaculatórias. Ele vai falar até assim, através na expressão espanhola, né, de muitas e muito fortes armas lhe conviene e armado, porque ela é preciosa, ele vai falar preciosa a joia da castidade, né? Eu só li a primeira parte, né? Muitas e muito fortes, ou seja, são muitas, deve ser muitas armas e armas de boa qualidade. Tem que ser muitas na quantidade e, novamente, muitas no sentido da qualidade dessas armas para combater os pecados contra a castidade, que é uma joia preciosa, aos nossos olhos, aos olhos de Deus e aos olhos dos outros, né? Que de fato tem um olhar espiritual. Nós devemos importunar a Deus, né? No sentido uma expressão, claro, que é analógica, importunar a Deus com nossas orações, de fato suar mesmo, buscando o dom, a virtude da castidade. Aí ele vai falar que nós devemos ter essa vida ascética. Nós devemos, de fato, com muito ardor, tentar conquistar, pela graça de Deus, colaborando com ela, a castidade, né? Ele vai falar o seguinte, né? Que nos nossos aposentos, na nossa vida, né? Para que a gente possa aposentar, ou seja, deixar que Cristo mora em nós, Cristo foi preparado para ele um sepulcro, melhor dizendo, foi preparado lençóis limpos, coisas limpas foram bem preparadas para conter Jesus, para ele estar ali quando ele morreu. E São João de Ávila vai falar que nós também devemos, para colocar Jesus em nós, para que ele esteja em nós, nós devemos também nos preparar. São João Maria Vianney também, ele vai falar que a castidade é como um espelho. Esse espelho, ele de fato deve ser o espelho na qual Cristo se olha, a qual Deus se olha e se vê, de forma límpida, né? Por isso o homem tem que ser casto, a mulher tem que ser casta, ser esse espelho onde reflete o próprio Deus, onde Deus pode se olhar, pode se ver. É uma forma analógica, né? São João Maria Vianney que fala isso. São João de Ávila vai falar que precisa de muitos trabalhos para conseguir essa limpeza. Aí ele vai falar o seguinte: nós devemos, para alcançar e conservar o bem da castidade, e para isso aposentar a Cristo em si, no caso em nós, como em outro sepulcro, né? Convém, com muita luta e trabalho, ganhar essa limpeza, na qual ela é tão rica, que por muito que custe, sempre custa barata. Ou seja, a castidade, por muito que custe, as penitências, as orações, as lutas, os combates, mas por muito que custe, sempre custa barata, porque ela vale muito a pena. Aí ele vai falar os remédios para viver essa castidade. São João de Ávila vai falar. Ele vai falar o seguinte: deve, pois, tal homem, especialmente, se sente tentado da carne, primeiramente tratar com aspereza sua carne.
enquanto lhe for possível, sem um grande dano à sua saúde. Ainda que a carne padeça algumas fraquezas por lutar contra as tentações, mais vale, como diz São Jerônimo, que te doa um pouco o estômago, né? Não fala um pouco não, que te doa o estômago, e não a alma. É melhor que mandes o corpo do que sirvas ao teu corpo. No caso, servir assim, no sentido, os apetites carnais, né? Nesse sentido. É mais proveitoso que tremas as tuas pernas de fraqueza do que não vencer na área da castidade. O servo de Cristo, que sente a sua carne rebelde, deve dominá-la e trabalhar com afinco. Santo Hilário dizia que a sua própria carne, ele dizia o seguinte para a sua própria carne: eu te domarei e farei que não tire coisas e que não te coces, que não te fique aquele fervilhão nela, né? Santo Hilário colocando isso, não fique esse fervilhão em ti mesmo, né? Em ti, carne. Sinto que pensas antes em comer do que em preservar-se, do que em guardar-se, do que em jejuar, né? E São Paulo vai falando dessa luta, né? Lá em 1 Coríntios 9, 27, desse combate da carne, dos desejos carnais. Aí, um dos remédios contra isso é não se entregar à gula. São João de Ávila vai colocando que uma pessoa que não quer cair na masturbação, ele não vai usar essas palavras, né? Mas eu estou aqui fazendo uma pequena interpretação. Ele vai colocando que não pode, de forma alguma, uma pessoa querer vencer na área da castidade se ela vive entregue à gula. Aí ele vai falar o seguinte, né? Deixa eu olhar aqui. Muito mais digno de escárnio é quem, por uma parte, deseja a castidade e por outra parte, deseja os manjares, no caso, se liga aqui a gula, né? E os regalos da carne, a comodidade, a vida cômoda, a vida, né? Cheia de conforto. E se dá também a ociosidade. Porque estas coisas não só não apagam um fogo incendiado, mas bastam para incendiar. Mesmo que se estivesse apagado na pessoa. Ele está dizendo o seguinte: se uma pessoa se entrega à gula, à ociosidade, aos prazeres, embora ela já tenha vencido em muitas áreas na parte da castidade, esse fogo da gula, esse fogo dos prazeres, esse fogo da ociosidade, vai incendiar novamente a vida dela e ela vai novamente cair no pecado. E o profeta Ezequiel dá testemunho que a causa porque aquela desventurada cidade, Sodoma, chegou ao cume da abominação do pecado. Ela teve a fartura e a abundância de pão e a ociosidade. Ela teve a fartura, a abundância de pão e a ociosidade. Ezequiel 16:49. Aí ele vai colocar que uma pessoa que não tem temperança, não tem equilíbrio, ele vai ser dominado pelo fogo das paixões. Aí ele vai ter pedindo, né, que a pessoa tenha cuidado com as amizades com a pessoa do outro sexo. Dizendo, não, aquela pessoa é muito pura, muito santa, e ela não vai se vigiando. Aí São João de Ávila vai dando exemplo de homens de Deus, como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, como fala em 1 Samuel 13:14, e mesmo assim ele caiu em pecado grave, porque ficou ocioso, né? São Francisco de Sales vai falar disso também, da ociosidade de Davi, que o leva ao pecado. Nós olhamos tantos outros homens que na história dos santos, que os santos contam, melhor dizendo, né?
vão caindo no pecado da castidade porque foram ociosos e se entregaram à ociosidade má. Porque há um ócio sadio, que eu não vou falar aqui como seria, né? São Bernardo também vai advertir que a gente deve desconfiar de nós mesmos, porque muitas vezes, o que acontece? A gente começa a confiar tanto em si, se achando que já venceu todos os pecados contra a castidade, que não cai mais, isso era coisa do passado, quando eu era jovem, ou quando eu era escravo do pecado, que a pessoa acaba não vigiando. Aí São Bernardo, citado aqui por São João de Ávila, diz o seguinte, que as virgens, que verdadeiramente são virgens, elas temem e não se sentem seguras. E as que não fazem assim, elas logo se verão tão miseráveis com a queda quanto estavam antes da sua falsa segurança, da quais foram miseravelmente enganadas. Ou seja, São Bernardo está dizendo o seguinte, que as virgens, mesmo puras, mesmo as virgens mesmo puras, mesmo castas, devem desconfiar de si mesmas. Devem viver a pureza e não devem ficar achando que já venceram. Então a gente deve ter esse cuidado, né? Ou seja, até mesmo as virgens, elas devem verdadeiramente olhar para a sua virgindade, não com orgulho, não com soberba, mas com muita humildade, com muito cuidado, com muita vigilância. O livro Combate Espiritual fala o seguinte, né, que um dos segredos da vitória é você desconfiar de si mesmo e confiar em Deus. Então o que acontece? Aquilo que São Bernardo fala, que estava, perdão, um barulho, estava um barulho enorme aqui, né? Ele vai falar o seguinte, que as virgens, que verdadeiramente são virgens, em todas as coisas temem, ainda que estejam seguras. E as que não o fazem, logo, logo se verão tão miseráveis. Ele vai falar que essas virgens, né, que estavam muito seguras de si mesmas, vão cair em pecados piores, por essa miséria do engano próprio. Então fica aqui essa live, um ótimo dia, depois eu continuo, tá bom? Um abraço.